Nós estamos muito felizes de estar aqui prestando essa homenagem muito merecida à professora Ismênia de Lima Martins. Eu estou falando em nome da Secretaria de Cultura, da Fundação de Arte, do Museu Antônio Carreiras e da Niterói Livros. E, enfim, de toda a Prefeitura de Niterói e da Câmara Municipal também. Em nome de todos os vereadores, todos os nossos vereadores. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a professora Ismênia. Marcos Salino, presidente da Fundação de Arte Niterói, que está hoje também representando nosso secretário de Cultura, Cláudio Valério, que infelizmente teve que ir a São Paulo e não pôde estar aqui hoje, essa noite. Chamo também Satine Zubuti, que é a coordenadora de Cultura da Mulher. E Dora Silveira, diretora do museu, está recebendo também essa noite. Quero também agradecer, destacar a presença do professor Paulo Quinaus, diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do professor Carlos Gabriel, coordenador do curso de História da UF e vice-coordenador da pós-graduação, Rosalvo Reis, que é o presidente da Associação dos Auditores Fiscais e Pensionistas do Estado, Dr. Eduardo Gentil, presidente, representando a comunidade luso-brasileira de Niterói. Do desembargador Darcy Lizardo Lima. Eu passo a palavra agora para a Dora, que vai presidir a mesa. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. Para o museu, essa homenagem que a FAM e a Secretaria estão prestando à doutora Ismênia é para nós. E nós sediarmos essa homenagem foi realmente para mim e para o museu, uma tripla alegria. Primeiro, quem trabalha na área da cultura, como nós trabalhamos, sabe perfeitamente da importância da atuação da Ismênia. A gente acompanha de perto essa pessoa que é um vulcão, ela não descansa nunca, ela está sempre fazendo coisas, quer dizer, a história dela inteira é de uma pessoa que faz, que não só faz, como empolga e arrasta assim, multidões atrás dos sonhos dela, que de uma maneira geral realiza todos. Ela deve ter muito mais do que a gente já viu pronto, mas enfim. Para nós aqui do museu, tem uma característica assim, muito carinhosa, que a Ismênia é nossa presidente da Associação dos Amigos do Museu. E graças a ela, a gente consegue essa generosidade e esse tempo dela, que é um tempo só dela. O dia da Ismênia, eu não sei quantas horas tem, mas tem muito mais do que o meu de todo mundo aqui junto, porque é uma coisa, é um dínamo. E entre essas coisas tão importantes que ela faz, ela ainda tem tempo de dedicar à nossa associação de amigos, o que nós somos muito, muito gratos, porque é graças a ela que a gente consegue ainda realizar bastante coisa aqui no museu. E para mim, pessoalmente, eu sou formada em História e eu participei, quer dizer, essa empolgação da Ismênia me contaminou ainda na faculdade, quando eu tive o prazer de fazer parte de um grupo
de bolsistas na organização de um arquivo, aqui no Arquivo Municipal, um arquivo de escravo, um arquivo importantíssimo, e que foi realmente um momento muito importante na minha vida, no iniciozinho da minha vida acadêmica, da minha vida de pesquisadora. Me marcou muito, volta e meia nós nos encontramos, e agora aqui no Museu do IGA nós realmente estamos trabalhando juntas, e a Ismênia me deu também a Andréia, que hoje é a pessoa que está capitaneando aqui nossa história, sempre com a supervisão dela, sempre com a generosidade dela de nos dar uma atenção enorme. Então, eu gostaria de deixar registrado os agradecimentos meus pessoais por essa vida tão intensa da Ismênia, como ela me ensinou a ver a história, o museu, e como cidadã, essa maravilha que é ter na nossa cidade a Ismênia, que não deixa um minuto ninguém sossegado, quando vai falar da gente, fala de Niterói, fala dos seus alunos, essa generosidade toda que realmente é emotiva e cativa. E quando Margarete veio com essa ideia da Fã, do Chiquinho, do Sabino, foi assim, uma alegria enorme. Então, mais do que nem era para eu falar tanto, mas eu queria agradecer a Ismênia, um beijo muito grande, essa justa homenagem, e dizer da nossa felicidade de sediar, tá bom? Então, eu também estou muito emocionada, acabei cometendo uma gafe, agora você me desculpa, eu falei que aqui era Museu Antônio Parreira, isso é porque quando nós Museu do IGA, eu trabalho com o Museu Antônio Parreira, até hoje quando ela olha para mim, ela vê o Parreira, isso é um prazer. Mas estamos aqui no Museu do IGA muito bem recebidos. E existe também a presença do nosso subsecretário, nosso superintendente cultural, Chiquinho Aguiar. Eu estou um pouco nervosa. Agora passa a palavra para o Sabino, Marcos Sabino, presidente da FAM. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei pensando assim, o que eu poderia falar da Ismênia, né? Quando eu tive nas mãos o currículo da Ismênia, eu falei, nossa, como uma pessoa, como a Dora falou agora, como uma só pessoa e uma mulher, né? Pode ser tão importante, pode ter feito tantas coisas na vida, né? Mas eu tenho assim um carinho especial pela Ismênia, porque na década de 70, né, ainda muito jovem, começando minha carreira de músico, nós participamos de alguns movimentos aqui na cidade, e a Ismênia era presidente da FAC, né? O Jardel, o Luiz Lobato, né? Enfim, era um time importante da cultura, e a Ismênia abriu as salas da Fundação de Arte para que nós nos reuníssemos e ali montássemos um movimento cultural, né, voltado para a música, que foi muito importante para mim, para outros artistas da cidade. Eu não entendia muito bem, né? Na época diziam que era porque os funcionários tinham sido demitidos, ou parece que o governo ia mudar alguma coisa. Hoje eu sei por que foi. Parece que a Ismênia, numa posição política firme e coerente, ela resolveu tirar a equipe dela, né? E retirar a equipe dela da FAC. Eu me sinto muito orgulhoso de hoje presidir uma fundação que a Ismênia já foi presidente. Eu queria só agradecer a vocês, né, em nome do prefeito Jorge Roberto Silveira, do nosso secretário Cláudio Valério, né, dos artistas de Niterói, né, tudo que você fez, tudo que você faz, e tenho certeza que você ainda fará pela cultura de Niterói, tá bom? O povo de Niterói sempre tem te agradecer muito. Muito obrigado. Agora a professora Satie. Eu gostaria, nesta cerimônia de abertura desse evento tão importante,
que de um lado se destina a discutir um pouco a trajetória da professora Ismênia de Lima Martins e de outro fazer talvez um balanço, né, e prestar uma homenagem mais do que justa, pelo que nós já ouvimos aqui da Dora, do Marcos Sabino. Eu gostaria de, em nome da Coordenação dos Direitos das Mulheres da Prefeitura de Niterói, que tem por tarefa, entre outras coisas, definir e redefinir políticas públicas que possam, de alguma forma, fortalecer a condição feminina na cidade, cumprimentar todas as pessoas, amigas que aqui estão de Ismênia, em particular os seus familiares, que eu os vi quase todas, doutora Luísa, seu esposo, seus filhos, noras, netos, e Ismênia tem essa capacidade de fazer tudo que já foi dito aqui e tem uma vida doméstica também intensa, né? Entre outras coisas, a Ismênia domina a área da gastronomia. Ela comanda o fogão como ninguém, publica inclusive livros, né, sobre o que fazer numa cozinha. Então, na verdade, é uma pessoa muito completa, sem abrir mão da sua vida acadêmica, intelectual, participativa, né? Ela também tem esse lado familiar. E no meio de tudo que já foi dito aqui, eu queria só ressaltar que a Ismênia é uma feminista desde sempre. Quando eu a conheci, no final dos anos 60, eu chegando como professora da universidade na Faculdade de Economia, eu cruzava lá nos corredores, dando aula nas mesmas turmas de alunos de Economia, né? E ela não só dava lá História Econômica, mas dava muito exemplo de vida, né? Os seus alunos sempre reconheceram essa sua condição mais de educadora do que de professora que transmitia conhecimentos. Isso era revelado ao final de cada semestre pela escolha do seu nome, ora como paraninfa de uma turma que se formava, ou então de patrona de uma turma que se formava. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que uma professora e que um professor pode encontrar ao longo da sua vida, né? E a par disso, que veio publicando intensamente livros, artigos, enfim, tudo mais que a gente possa imaginar. E na Coordenação dos Direitos das Mulheres, onde eu cheguei quase que por acaso, em fevereiro de 2009, eu recorri rapidamente também à ajuda das minhas colegas professoras da universidade. Aqui está a Sueli Gomes Costa, Ismênia também foi uma das primeiras. Eu fui buscar ajuda para começar a traçar um caminho, né? Então eu gostaria muito de, nesta noite, dizer da satisfação de aqui estar, em nome de um órgão da Prefeitura do Governo Municipal, que eu considero importante, em uma cidade onde quase 52% da população é formada de mulheres, né, poder estar contando sempre com a contribuição, com as sugestões, com as luzes que iluminam caminhos de pessoas como Ismênia e de outras tantas dentro da universidade que se dedicam à reflexão, à formulação de caminhos para essa definição constante e redefinição de políticas de apoio às mulheres. Que nesta noite Ismênia possa ser efetivamente honrada, né, festejada por tudo que já fez e, sobretudo, por tudo que a gente sabe ainda fará. Porque, como dizia a Dora, era uma usina de produção de ideias e, sobretudo, de fazer. Porque tem gente que tem muitas ideias e discursos, mas na hora de fazer tem dificuldades. E outras pessoas que são ótimas na execução de tarefas, que alguém lhe passe, executa com perfeição, mas na hora de formular tem também uma certa dificuldade. Ismênia faz essas coisas todas ao mesmo tempo. Então, por isso, eu acho que essa cerimônia merece o nome que tem, uma grande mulher. Boa noite. Agora, encerrando essa primeira parte da nossa festa de hoje, o Marcos Sabino vai entregar à professora Ismênia, em nome do presidente da Câmara, do vereador Paulo Bagueira, a medalha professor Felisberto de Carvalho.
que é mais um, mas eu tenho que estar no Estado, da Prefeitura, e faltava na Prefeitura de Uberlândia. Não falta mais. É muito especial. Aqui é a medalha para desviar. Eu queria aqui agradecer, né, ao nosso presidente da Câmara, o Paulo Valheira, que infelizmente por os compromissos que já tinha agendado não pôde comparecer, mas que prontamente, rapidamente, até porque esse foi um evento que nós começamos a pensar há pouco tempo, ele fez todo o processo lá na Câmara para poder te entregar essa medalha, tá bom? A vereadora tem quero registrar também a presença da professora Felisberta de Carvalho, nossa secretária de Educação. Nós vamos agora formar uma outra mesa. Vou pedir que a Ismênia e a Dora fiquem. E aí vou chamar a professora Sueli Borja Costa e a professora Alana Laje. A professora Sueli Gomes, ela é professora titular do Departamento de Serviço Social da UF e professora do Programa de Pós-Graduação em Política Social e História da UF e editora da revista Gênero. A professora Alana Laje, ela foi professora do Departamento de História da USP, da Universidade de São Paulo, e da UF. Gente, olha que eu escrevi para isso não acontecer. Eu estou tão emocionada, tão feliz, na verdade, de estar aqui fazendo isso, prestar essa homenagem a Ismênia. Enfim, professora titular de História Social da UENF e professora de História da UF. E coordena o Núcleo de Estudos de Exclusão e Violência e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Senhora professora Alana, começa então. Boa noite, Ismênia, Sueli, colegas, né, de muitos anos de trabalho, todos, né, que estão presentes aqui, representando a Prefeitura de Niterói, a Câmara, diversas instituições, os amigos todos de Ismênia, né, que têm acompanhado essa trajetória dela, que já foi exposta aqui, por Satier, por Sabino, né, da Dora, por todos. Eu escrevi o que vou falar, porque é a maneira que achei para controlar a minha emoção, né? A Ismênia é muito chorona, eu também, então para a gente não fazer, né, aqui um espetáculo de carpideiras, eu vou ler, né? Bem, o convite para falar sobre a vida acadêmica da professora Ismênia de Lima Martins me deixou profundamente lisonjeada e comovida.
lisonjeada por confiarem em mim para transmitir, em poucas palavras, a importância de sua contribuição para a construção do fazer historiográfico no Brasil durante mais de 45 anos de militância, e esse termo é proposital, no campo da história. Comovida por ter sido escolhida entre seus 47 orientandos de pós-graduação, cujas pesquisas já foram concluídas ou estão em andamento, o que faz com que me sinta também homenageada nesta noite. Falar da vida acadêmica de Ismênia é, por um lado, muito fácil, pois seu currículo fala por si mesmo. E bastaria enumerar suas atividades como professora, pesquisadora e administradora em diferentes instituições para que todos os presentes pudessem avaliar a grandeza do seu trabalho. Mas, por outro lado, falar de Ismênia e de seu papel entre os historiadores brasileiros também implica enfrentar um desafio. Isso porque há toda uma dimensão do seu trabalho que ultrapassa a mera exposição das atividades que desenvolveu e continua desenvolvendo, aliás, a todo vapor. E estudando os vapores, né? A imigração e as listas, né, dos imigrantes. Só realmente quem teve o privilégio de conviver com ela, como professora, colega ou mesmo chefe, pode de fato conhecer essa dimensão. Eu, por acaso, pude viver as 3 experiências como orientanda de mestrado, colega no departamento do programa de pós-graduação em História na UF e assessora no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, transmitir essa dimensão constitui tarefa difícil, pois ela se expressa em pequenos gestos e palavras do cotidiano. O estímulo quando se quer desistir, a confiança quando se duvida da própria capacidade, a compreensão diante de erros, a ajuda para encontrar caminhos e fazer opções, o carinho na hora do cansaço e do desânimo. A grande generosidade de Ismênia para com todos que a cercam se reflete no seu largo sorriso, no seu bom humor, na alegria que espalha a sua volta. Essa generosidade que tem resistido a decepções com aqueles que não a reconheceram ou não souberam retribuí-la, é sua marca registrada, assim como a grande coragem de enfrentar duros reveses, não se deixando derrotar por eles. Como diz o doutor Aloísio, e aqui cometo uma inconfidência, Ismênia é um jequitibá, não se verga às intempéries. Vou começar então pela parte mais fácil, o vasto currículo de Ismênia. Como ela mesma relatou em entrevista concedida à revista Classe da Associação de Docentes da UF, Ismênia entrou no curso de História da UF em 1963, após abandonar o curso de Sociologia e Política da PUC. A razão dessa troca, que fez com que a PUC e as outras disciplinas perdessem uma grande intelectual, é explicada bem no estilo Ismênia, marcado pela irreverência. Me casei com 19 anos e naquela época não tinha nem ponte nem pílula. Então, em 20 meses de casada eu já tinha 2 filhos, de modo que se tornou impraticável ir para a PUC todos os dias. Essa fala aponta para uma das grandes lutas de Ismênia e de todas as mulheres: superar os obstáculos para conciliar família e carreira profissional numa sociedade como a brasileira, em que, no destino traçado para as mulheres, o trabalho deve ser sempre um sacrificado. Talvez tenha sido essa primeira dificuldade que a fez despertar para o feminismo emergente à época, tornando a grande defensora dos direitos da mulher. Posição reafirmada na entrevista citada, quando diz: eu não escolhi ser mulher, mas escolhi lutar por melhores condições de vida e trabalho para as mulheres. A opção pela UF definiu o caminho que Ismênia seguiria daqui por diante.
a imbricação de sua trajetória profissional com a universidade, onde hoje ela é professora emérita, e com a cidade de Niterói, que lhe deu o título de cidadã em 1995. Ao se formar em 1967, infelizmente Ismênia não foi logo integrada ao corpo docente da UF, como costumava acontecer com os melhores alunos, como era o seu caso, numa época sem concursos públicos para a universidade. Apesar de convidada, teve seu nome rejeitado, e uma das razões alegadas era que não precisava do emprego por sua boa condição financeira. Vale notar que o estigma de rica a acompanhou em diversos momentos de sua vida profissional, ratificando a ideia ainda presente no senso comum na sociedade brasileira de que a mulher só deve trabalhar se isso for necessário para o seu sustento, o que indica que o ideal é que se dedique aos cuidados com a família. De fato, o trabalho como construtor de identidade e produtor de autoestima e realização ainda hoje é prioritariamente atribuído aos homens. Eu mesma, no dia em que Ismênia foi exonerada da direção do Arquivo Público do Estado, pelo Diário Oficial, sem nenhuma satisfação ou comunicado pessoal, presenciei naquele órgão comentários que minimizavam o desrespeito sofrido, desrespeito que indignou arquivistas, historiadores e intelectuais do Rio de Janeiro e do Brasil, pelo fato dela não precisar trabalhar. Mas voltando à sua trajetória, vemos que Ismênia, como sempre, não se deixou abater. E em 1970 foi aprovada no primeiro concurso público para professor do Departamento de História da UF, passando a lecionar História do Brasil. Nessa época, seria também criado o curso de mestrado em História, graças ao empenho dos professores do departamento, entre os quais se destaca o nome de Aidil de Carvalho Praz, aqui presente, ou Dona Aidil. Ou simplesmente Dona Aidil, como nós alunos carinhosamente a chamávamos, e chamamos ainda. Para a pós-graduação da UF, viriam professores aposentados na UFRJ pela ditadura militar, como Maria da Leite Linhares e Eulália Lobo, que contribuíram, ao lado de outros não menos importantes, para tornar o curso um programa de excelência reconhecida como é hoje. Naquele momento, embora tenha sido menos atingida do que a UFRJ, a UF também sofreu o garrote da ditadura, que inviabilizou a permanência de professores como Afonso Carlos Marques dos Santos, por não ter conseguido obter um atestado de ideologia. Num contexto de mobilização e resistência política, conjugada à luta por melhores condições de trabalho, Ismênia passou a participar do movimento docente sindical como uma das fundadoras da ADUF, da qual foi 2 vezes presidente. Ao mesmo tempo, Ismênia buscava aperfeiçoar sua formação, cursando uma especialização em História do Brasil na USP e logo em seguida o doutorado na mesma instituição, onde, sob a orientação da professora Anícia Vilela Luz, defendeu, em 1973, tese sobre a reposição da mão de obra escrava na província fluminense em face à extinção do tráfico negreiro. A partir daí, os estudos sobre a escravidão se constituíram uma de suas linhas de pesquisa, junto com a história regional fluminense, mas uma história regional que pensaria a região em suas articulações com o global e não em si mesma. Em 1975, cursou nova especialização, dessa vez em História Oral, na Fundação Getúlio Vargas, importante para outra linha de pesquisa a qual passara a se dedicar, a história da indústria e do movimento operário, talvez fruto do seu namoro com o PCB, como ela mesma definiu na entrevista citada. Creio que a boa pesquisa é sempre aquela que responde às indagações pessoais do pesquisador, desde que colocadas numa perspectiva coletiva. Sobre as outras linhas que têm se destacado em seus estudos, não é difícil supor como nasceu seu interesse por elas.
A história da mulher, que responde às suas inquietações como mulher e feminista. E mais recentemente, a história da imigração no Brasil, sobretudo portuguesa, que certamente tem vínculos com sua origem familiar. Mas, como sempre inquieta, já sei que ela está também namorando japoneses. Hoje, Ismênia coordena o projeto Portugueses no Brasil, em cooperação com a Universidade Lusíada e a Universidade do Porto. Coordena o Grupo de Trabalho Imigração, Identidade e Cidadania da ANPU e o projeto Entrada de Imigrantes no Brasil, Listagem de Vapores, Arquivo Nacional, desenvolvido com recursos do BNDES. Seus estudos sobre Dom João VI destacaram-se no quadro das comemorações dos 200 anos da vinda da família real portuguesa para o Brasil, pela revisão historiográfica que resgatou o príncipe regente da imagem de bufonaria que foi relegada por grande parte dos historiadores aqui e em Portugal. Professora por excelência, Ismênia também se dedicou a refletir sobre o ensino da história, buscando meios de aprimorar o trabalho desenvolvido em sala de aula por professores em vários níveis, convicta de que a pesquisa deve estar articulada ao ensino e à extensão. Em todos esses campos, Ismênia orientou monografias, dissertações e teses, num total de 10 especializações, 32 mestrados e 15 doutorados concluídos e mais 3 doutorados em andamento, além de supervisionar 2 estágios pós-doutorais. Mas sua contribuição não se restringe aos alunos que orientam, pois sua extensa participação em bancas tem permitido que, com sua vasta experiência, colabore para a qualidade de outros trabalhos acadêmicos. Ismênia até agora integrou as bancas de 64 exames de dissertação e 52 exames de tese. Sempre em busca de aprofundar conhecimentos, Ismênia, entre 1988 e 1990, realizou um pós-doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales, como bolsista do programa de pós-doutorado CAPES-COFETIB. Outro campo de seu interesse é a administração universitária. Ismênia, em meados dos anos 80, concluiria também uma especialização nessa área na Universidade Federal de Santa Catarina. Por 2 vezes se candidatou à reitoria da UF. Mesmo não sendo eleita, contribuiu significativamente na administração da universidade como pró-reitora de extensão entre 1990 e 93, numa gestão marcada não só por suas realizações, mas também pela forma radicalmente democrata de lidar com funcionários e alunos. Assumiu ainda vários cargos na UF. Foi membro do Conselho de Ensino e Pesquisa, do Conselho Universitário, dos Colegiados de História, Arqueologia, Geografia e Economia. Foi chefe de departamento de História, coordenadora do seu programa de pós-graduação, coordenadora de pesquisa e de cursos de extensão e fundadora e coordenadora do Laboratório de História Oral e Iconografia. Sua capacidade gestora foi ainda demonstrada em outras instituições. Ismênia foi presidente do Instituto de Estudos Políticos e Sociais entre 1968 e 70, da Fundação de Atividades Culturais da Prefeitura de Niterói, a FAC, entre 78 e 80, e da Associação Nacional de História na gestão 95-97. Presidiu a Sociedade Cultural do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro de 99 a 2000, assumindo a direção da instituição entre 2003 e 2005. É presidente da Sociedade de Amigos do Centro de Memória Fluminense desde 96 e da Sociedade de Amigos do Museu do Ingá desde 98. Tem participado de vários conselhos. Foi membro do Conselho Pedagógico da Secretaria Especial do Estado do Rio de Janeiro entre 91 e 92, do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura de Niterói em 2 gestões, 90, 94, 98 a 2000, do Conselho Consultivo do Fórum do Rio de Janeiro desde 95 e do Conselho Nacional de Arquivos como representante da ANPU desde 97. Foi consultora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 2005 e desde 2006 é membro do Conselho Consultivo do Museu da Imigração e das Comunidades Lusíadas Descendentes da Universidade do Minho,
e da Comissão de Patrimônio Histórico e Cultural de Niterói, passando a integrar também o Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco. Ismênia tem ainda atuado como avaliadora e parecerista da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, da qual foi pesquisadora UMA entre 88 e 96. E da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa, FAPERJ, onde foi também coordenadora de editoração e acervo. Tem participado ainda dos conselhos editoriais de inúmeras revistas científicas. Em todas essas instituições, que certamente não esgotei, Ismênia deixou sua marca pela visão democrática da gestão pública, por sua probidade e enorme capacidade de trabalho, por sua coragem no enfrentamento de problemas, por sua absoluta dedicação ao que faz. Não fosse ela mulher, talvez não tivesse a capacidade de fazer bem feito tantas coisas ao mesmo tempo, pois ser desdobrável, como diz a poetisa Adélia Prado, é uma das faculdades femininas, desenvolvidas por necessidade, diante da multiplicidade de papéis que a mulher tem que exercer simultaneamente como profissional e como responsável pelo manejo da casa e pela criação dos filhos, numa sociedade que ainda cobra muito pouco dos homens quanto à partilha dessas responsabilidades. Ismênia participou de cerca de 170 eventos acadêmicos e organizou 14. Em mais de uma centena de comunicações e conferências, sempre se destacou pelo seguro domínio dos temas que abordou, mas também por sua fluência como oradora brilhante e muitas vezes irreverente. Além de artigos vários e recentes em periódicos, publicou e organizou vários livros, sozinha ou em coautoria, no Brasil e em Portugal, entre os quais se destacam Dom João VI da Biblioteca Nacional, um legado em papel, de 2008, Imigração Portuguesa para o Brasil, 2007, Portugueses no Brasil, Migrantes em 2 atos, 2006, História, Estratégias de Pesquisa, 2001, História e Cidadania, 1998, Cidade Múltipla, Temas de História de Niterói, 1997, Subsídios para a História da Industrialização em Petrópolis, 1983, e Bibliografia Crítica sobre a História de Niterói, em 81. Todo esse trabalho tem obtido reconhecimento, expresso muitas vezes por prêmios e homenagens, como esta medalha que merecidamente Ismênia recebeu hoje da Câmara Municipal de Niterói. Em 1984 foi-lhe concedido o Prêmio Mulheres de Destaque de 83 do jornal O Fluminense. Em 93, o reconhecimento da comunidade do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF, e em 95 o título de cidadã niteroiense pela Câmara Municipal. Em 98 passaria a ocupar a cadeira número 41 do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, cuja patronímica, em homenagem a Sérgio Buarque de Holanda, certamente conferiu ao título um caráter muito especial, pois Dr. Sérgio, como sempre se refere a ele, representou para Ismênia um modelo de historiador em que a grande erudição convivia muito bem com o gosto pela vida em todas as suas dimensões. Em 2001, Ismênia foi alvo de 2 homenagens: honra ao mérito por relevantes serviços prestados ao desenvolvimento dos movimentos de mulheres e de suas lutas por direitos sociais, conferido pela Universidade Federal Fluminense, e moção de congratulações da Câmara Municipal de Niterói. Em 2006, recebeu o diploma de reconhecimento de mérito galardão 38, galardão do 38º aniversário do Centro da Comunidade Luso-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, e foi homenageada com um Centro Municipal de Assistência Integrada da Prefeitura do Rio de Janeiro, batizado com seu nome. Em 2008, as homenagens foram muitas. Diploma de reconhecimento por ocasião das festividades dos 35 anos do PPGH da UF. Diploma de agradecimento do Centro da Comunidade Luso-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro.
Homenagem especial por ocasião do Jubileu de Prata da Pró-Reitoria de Extensão da UF, além de ter sido escolhida como paraninfa da turma de advogadas estagiárias da OAB Niterói. Ismênia recebeu também o diploma de honra ao mérito da Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas e, em 2010, a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Depois de procurar resumir esse extenso currículo, finalmente me resta a tarefa mais difícil, de falar sobre a dimensão subjetiva da convivência acadêmica com Ismênia. E aí, creio que a melhor forma será dar o meu próprio depoimento na tentativa de expressar tudo o que o encontro com Ismênia, nos idos de 1974, representou na minha vida profissional e pessoal. Fui aluna da segunda turma do mestrado em História da UF, onde encontrei um ambiente muito mais aberto ao debate do que aquele em que vivera entre 1970 e 73, na graduação da UFRJ, marcado pela censura e medo que a ditadura nos impunha em plenos anos de chumbo. Já decidida a trabalhar com a temática da escravidão, encontrei no curso de Ismênia os subsídios teóricos de que precisava para me dedicar à pesquisa, sentindo-me desde o primeiro momento encantada com a vivacidade de suas aulas, em que as questões eram discutidas de modo apaixonado e envolvente. Imediatamente a escolhi para orientadora, encontrando nela uma orientação segura e instigante do ponto de vista intelectual. Mas sua atuação ultrapassou em muito essas funções puramente acadêmicas para se tornar fundamental na minha vida pessoal. Como escrevi no memorial que apresentei na Universidade Estadual do Norte Fluminense, por ocasião do concurso para professora titular de História Social, função que ainda exerço, devo à sensibilidade de Ismênia, como mulher, ter conseguido terminar, dentro do prazo, um curso, cuja duração na época era de 4 anos, durante o qual, além de trabalhar como professora de segundo grau, tive 2 filhas, defendendo a dissertação grávida do terceiro. Graças à sua compreensão e estímulo constantes, realizei a pesquisa, defendendo a dissertação no dia 31 de março de 78. Na convivência cotidiana com Ismênia, além de ampliar meus conhecimentos sobre a escravização africana no Brasil, aprofundei o que já sabia sobre outra escravização, a das mulheres, negras ou brancas, submetidas a relações de gênero que as aprisionam num destino coletivo, em que seus desejos e aspirações são subjugados pelo modelo de família ainda marcado pelo patriarcalismo. Ao estudar a rebeldia negra, tema da dissertação, aprendia também a necessidade das mulheres se libertarem e reconstruírem seu destino como um leque de novas possibilidades. Aprendi ainda que para isso é preciso não ter medo de enfrentar a crítica e acreditar no que realmente desejamos. Essa aprendizagem devo à forma tão peculiar de Ismênia de não separar a vida acadêmica da vida como um todo, de compreender que durante um trabalho de pesquisa tudo continua a acontecer lá fora, de ver seus alunos e orientandos como pessoas plenas e não como máquinas de produzir dissertações e teses. Essa sensibilidade tão especial passou a ser fonte de inspiração para toda a minha vida como professora e orientadora. E assim, devo, em grande parte a Ismênia, modelo que procuro sempre seguir, o reconhecimento que hoje tenho dos meus alunos e orientandos. Tempos depois, novamente Ismênia foi inspiração fundamental em outro campo de minhas atividades profissionais, quando fui indicada pró-reitora de extensão em assuntos comunitários pelo primeiro reitor eleito da minha universidade, tomando posse de uma reitoria que ainda não existia, pois a UENF, fundada por Daci Ribeiro em Campos dos Goitacazes, tinha à época 7 anos de idade e ainda não havia implantado sua pró-reitoria de extensão. Diante desse enorme desafio, recorri a Ismênia e ao trabalho que tinha desenvolvido como pró-reitora de extensão da UENF, procurando imprimir à nova pró-reitoria um modelo de gestão democrático,
pluralista e comprometido com as necessidades e anseios da região. Como pró-reitora, tive em Ismênia uma aliada quando implantei o Arquivo Municipal de Campos dos Goitacazes no solar do colégio, antiga sede da fazenda do Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. Seu apoio e incentivo me ajudaram a enfrentar críticas, muitas infundadas e desleais, e a levar até o fim, o que constituía também uma resposta para minhas angústias como mestranda, que ela presenciou tanto, causadas pela dispersão da documentação sobre aquela região, alvo dos meus estudos. A última oportunidade de trabalhar próximo a Ismênia foi no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, quando fui convidada para ser sua assessora. Nessa ocasião, diante dos inúmeros e imensos problemas que a direção do arquivo precisava enfrentar, mais uma vez se confirmou para mim a certeza de que Ismênia é mesmo uma pessoa muito especial. A coragem, o bom humor, a atenção e a generosidade para com seus subordinados, a sua doação absoluta como profissional na defesa do patrimônio documental do Estado, a garra com que enfrentava as situações mais absurdas, como foi sua exoneração, tudo isso confirmou o que eu já conhecia sobre ela. E creio que o grande valor da vida acadêmica de Ismênia, refletida nesse vasto currículo que acabei de expor, nasce de suas qualidades pessoais, desse jeito Ismênia de ser, que como um toque de Midas, mobiliza e transforma tudo à sua volta e ilumina todos que têm o privilégio de sua convivência. Agora com a palavra a professora doutora Sueli Jacosta. Amigos, amigas, todos os presentes, Ismênia, querida de sempre, eu quero saudar e parabenizar a Codinho, na pessoa de Sati, pelo acerto desta homenagem em boa hora prestada a Ismênia, de tantos feitos na vida nossa de cada dia. Vou tratá-la como simplesmente Ismênia, lembrando que esse nome, além de significar aquela que muito sabe, é também na mitologia grega exemplo de fraternidade, de coragem, na descrição de Sófocles em Antígona. Faz uma dupla extremamente, na experiência que vou narrar, extremamente forte com a irmã, com a Ângela, deslocando Antígona e Ismênia de uma para a outra. Nessa parceria, penso que foi importante para ela, né, a consolidação do seu nome como superintendente da Fundação Atividades Culturais, experiência que sabemos se referiu, entrando num espaço geralmente masculino, né, e com muita força, com uma força telúrica, diria eu, mudou muita coisa. Deixa eu pular aqui, porque tem coisas que não... Você se empenha sempre, e aí eu vou falar diretamente a você, em boas lutas. Listá-las é tarefa para uma biografia ser feita. Olha o que a nossa amiga Lana conta. Falo de uma pequena parte de sua trajetória, exatamente de 2 anos, emblemática de seu amor por essa nossa cidade, e falo do que partilhei na Fundação Atividades Culturais, a FAC da PM, da Prefeitura Municipal de Niterói, em fim dos anos 70, e vejo você partes daquela figura do nosso passado ancestral na narrativa grega. Recordo que nosso primeiro encontro se deu na Faculdade de Economia em meados de 70, nem sei se você lembra disso, quando você, mais nova do que eu, foi minha professora então, num programa composto por 2 disciplinas, História Econômica Geral e Formação Econômica do Brasil 1 e 2,
partilhado pela professora Berenice Cavalcante. Vocês se associaram a um esforço de significativas revisões historiográficas desses tempos, um cuidadoso exame de paradigmas econômicos gerais, rompiam com tudo que eu aprendera antes no meu primeiro curso de graduação e até mesmo um curso de aperfeiçoamento que fizera na França, inclusive com Celso Furtado. Certezas cepalinas abaladas, teses sobre industrialização revistas, faziam de suas aulas sobre o escravismo e tráfico provincial, matéria de suas pesquisas, lugar de repensar todas as teses. Nada foi mais revolucionário para mim, e esses tempos marcaram depois meus estudos de mestrado e de doutorado. E foram então tempos de muitos encantos intelectuais. Eu a perderia de vista depois do curso. Mas em fins dos 70 eu estava onde você estava, na Prefeitura Municipal de Niterói, sob o governo Moreira Franco. Elina Peçanha, alguém com quem eu convivera nos anos 70, no início dos anos 70, numa pesquisa sobre a educação no Estado do Rio de Janeiro, que vai fomentar, apesar dos duros tempos de ditadura, encaminhamentos preciosos para um plano estadual de educação do antigo Estado do Rio, segundo especificidades regionais da inovação. Ele já havia me indicado ao prefeito que elegéramos para compor quadros de assessoramento do novo mandato, e por isso eu ingressaria na equipe do professor Hugo Tomassi na Secretaria de Saúde. Você, Ismênia, já era presidente da Fundação Atividades Culturais. Vidas paralelas com alguém comum. É o que você sabe fazer como ninguém, aproximar pessoas. Foi uma chamada telefônica de Elina que me reencontro com você. Não sei se lembra. Isso se dá diante da rede de relações que você cria, permanente. Elina me consulta sobre a possibilidade de assumir a superintendência da FAC na sua gestão. Certa da fertilidade desse encontro, embora eu gostasse muito da equipe de saúde, saio dela rápido e faço esse meu reencontro, embora eu gostasse muito daquela equipe. Então, nesse meu reencontro com Elina, eu soubera que Moreira Franco, ao assumir, comprometera-se em trazer o Albino Pinheiro, lá de Ipanema, para Niterói, mas que recuara diante de uma considerável pressão dos intelectuais da cidade a seu favor, e que levaria a direção da fundação. Era um tempo de mudanças, de muitos estímulos políticos. A frente constituída pelo MDB elegera Moreira Franco, cercada de muitas esperanças quanto aos avanços do processo de redemocratização, com novas formas de pensar e de agir. Ismênia, você nunca se afastou de suas atividades docentes da UF. Trabalhava na FAC sem remuneração, num cargo honorífico. Isso não a impedia de manter o enorme compromisso político com essa cidade. Seu entusiasmo restaura o projeto de transformar a cultura em instrumento de socialização e de politização, contendo muito das teses, entre aspas, da ação cultural para a liberdade, sonhadas por Paulo Freire. Os rumos da Fundação foram traçados em consultas comunitárias a muitas pessoas, de associações de moradores, de órgãos e iniciativas locais de arte, educação e cultura, ou de pessoas comuns, meio de acionar processos de participação social. Nesse meu segundo encontro com você, desvendei muito mais sua sabedoria, fraternidade e o principal, destemor. É uma mulher sem medo. Esses não são elogios de conveniência, é um testemunho do quanto descobri nessa trajetória, e isso se traduziria em seu enorme espírito público, sua inesgotável energia para a luta, a vontade indomável de perseguir objetivos, materializar projetos e de acreditar que nada é impossível, tudo isso cercado de muita fraternidade
e destemor. E lembrando aqui a poesia de Fernando Pessoa, lá da sua origem, tudo vale a pena se a vida não é pequena. Seu nome tão pouco comum cerca-se do reconhecimento de uma alegria natural, quase infantil, presente em travessias e muitas travessuras, sempre cercadas de muito bom humor. Não que você não se indigne e troveje, sempre que necessário. Tivemos sim nessa administração problemas e conflitos, sobretudo ao fim da gestão Moreira Franco, quando o prefeito escolhe se deslocar do MDB, do antigo MDB, para o PDS, desfazendo as parcerias que o elegeram. Nesse mesmo tempo, né, você mostrou e mostraria que sabe administrar com garra e segurança, e aí eu lembro a sabedoria de Maria Ângela, sua irmã, como na antiga Tebas. Nessa minha memória de hoje, você manteve a coerência e manteve intactas as alianças e os elos feitos nessa sua jornada da fundação. Na crise, mais uma vez, a boa luta. Saímos todos juntos e mais fortes. Dessa experiência na fundação, há muitos feitos. O de propagar e fazer cultura numa grande associação com a cidade, tornando factíveis as sonhadas práticas democráticas. Sua energia criadora juntou trabalhadores graduados e não graduados da fundação a diferentes setores de nossa cidade, e aí sua criatividade vem, inova e renova modos de ser à sua volta. Acho que sabe disso. E como poucos é capaz de gerar um clima que faz reconhecermos-nos também como sujeitos criativos. Nas várias formas de manifestação cultural, erudito ou não, você aproximará campos de interesse muito diversos, tecendo convivências, ampliando redes e favorecendo momentos de magia, nascidos de uma efetiva atmosfera de cooperação coletiva. Promovia e avaliava cada ação cultural e suas repercussões, ouvia e decidia. Recebia sempre pessoas diversas e de muitos lugares que entraram e saíram do seu gabinete, e sentiam de muitas formas essa sua capacidade de ouvir e de recolher matéria para decidir. Resultava daí um trabalho público de muitas adesões. Essas recordações estão muito vivas ainda hoje, modo do Ingá, perto da sede da antiga fundação, que hoje abriga a Funiarte, aqui na Presidente Pedreira. Encontro sempre nos arredores de um velho e querido amigo, antigo funcionário da fundação, que não cessa de repetir a cada esbarrão: nunca mais houve um tempo como aquele da professora Ismeia. Ele é um bordão. Havia muito trabalho, era de se perder o fôlego, mas sempre prazeroso. Com uma animadora cultural nata, aproximará nessa experiência produtores de todas as artes, amadores e profissionais. Movimentará a cidade com muito pouco dinheiro e muita garra, incorporando munícipes. Eis a novidade. Sua refinada sensibilidade, afiada percepção política, vale-se também de sua longa e constante atividade de pesquisa histórica, tenho certeza, algo que a torna sempre mais sábia. As opções não se afastam da gente local, abrindo seu contato com tudo que de novo surgia na cidade, na região, no país e mesmo fora dela. O universal está nessa abordagem local, mas também universal. É a chave, o universal está nessa abordagem local. Essa é a chave de novas concepções da ação cultural. Esse foi o caso do Domingo Boa Praça, alguns de vocês devem se lembrar. Atividades artísticas realizadas simultaneamente aos domingos em praças da cidade, juntavam pessoas de todas as artes, inclusive inauguravam os contadores de história. A íntima conjunção da proposta com os moradores locais fazia das casas dos arredores lugares da guarda do material empregado nas ações subsequentes nas praças.
Por isso essa prática social era política. Registro aquele dia em que essas atividades, numa das praças, se fizeram sob faixas que exibiam como dizeres: boa praça numa praça boa, modo crítico de reivindicar a necessidade da administração municipal assegurar cuidados com os lugares públicos onde as ações se assentavam, as ações culturais se assentavam. Alargada e descentralizada, sua administração abrira como nunca os espaços municipais para as artes plásticas. E relevo aí a contribuição de Maria Dalto, colaboradora de tantas saudades. O importante acervo de quadros doados à Fundação será aí constituído e manterá uma parte da riqueza da Fundação. Na área teatral, a sessão das 6h30 inaugurará em suas duas salas, o Teatro Municipal João Caetano Leopoldo Freud, esse é rendado da Arquidiocese, iniciativas pouco convencionais, várias manifestações de cultura popular, inclusive a experiência inesquecível do teatro, então, chamado Besterol, de tantas inovações. Música de todos os naipes, jovem sertaneja, por exemplo. Lembra do Biafra? Manteria casas cheias e a preços módicos. No projeto Ônibus da Cidade, empresas de transportes listadas a ceder a cada 15 dias um ônibus, conduziam pessoas a pontos turísticos históricos, além de localizarem prédios da administração pública, municipal, estadual e federal e informes sobre seus serviços. Com o Museu do Engar, faz uma travessura sobre a administração estadual em oposição ao governo Moreira Franco, ocorreriam atividades conjuntas, atingindo crianças da rede municipal, transportadas por ônibus também das empresas da cidade e iniciativas artístico-culturais. Essa estreita cooperação informal, estabelecida em iniciativas artístico-culturais, entre servidores do Estado da Fundação, elas não reconheciam as rixas entre as duas instâncias de governo e terminariam quando um discreto documentário de TV, um eloquente aplauso à iniciativa, propagava essa cooperação feita em silêncio. Eis uma grande travessura. A proteção dos patrimônios culturais exigirá algum dos investimentos feitos. Um deles foi de aquisição do acervo popular e do querido popular e fotógrafo Fonseca, que por décadas cobriram eventos públicos e privados da cidade. Esse acervo exposto no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, ali no Campo São Bento, numa chamada, recorrerá à memória de moradores da cidade para a identificação de fotos, de eventos e pessoas, e aí está a sensibilidade da historiadora, num grande encontro comunitário de gerações, mas também de festa e emoção. Desse mesmo conjunto, constou acervo cinematográfico do Cine Propaganda Fluminense, com a pretensão de ampliar investimentos futuros em cinema. Foi aquele que, por anos, promovera sessões de cinema de rua, em bairros da cidade, formando público de cinema. Vimos muito, os mais velhos, esses filmes. Dele constava um pequeno e precioso filme sobre tema erótico, de início do século XX, de tantas revelações, outra travessura. A FAC foi, a Fundação de Atividades Culturais, foi ainda o abrigo provisório da Hemeroteca do Estado do Rio de Janeiro. Essa coleção de periódicos foi depois transferida para a Biblioteca Celso Query e, lamentavelmente, sofreria incêndio. Mais lutas a Fundação, sob seu comando, levaria adiante. Iniciativas de preservação do patrimônio ambiental da cidade foram consolidadas no tombamento das pedras do Índio e de Itapuca. Abrigou a Fundação os debates em favor da preservação de nossas lagoas. Ismênia, como eu lembrei de coisa. Você, como sempre, não estará nas ruas em favor... Você estará nas ruas em favor da preservação
das coisas e das boas lutas, lembrando aquelas da reconstrução da Praça da República, ali em frente ao Liceu e à Câmara de Vereadores. Ainda me lembro de voz entoando o refrão: a praça é do povo, como o céu é do Condor, numa alusão a Castro Alves. Só podia ser invenção tua. Na promoção de cada atividade, antes de discutir custos e barganhar recursos, buscava novas fontes de manutenção, além de discutir, buscava novas fontes de manutenção da Fundação. Com seu cartão macro, não sei se se lembra, iniciamos o abastecimento das bombonières das casas de espetáculo, até que o nosso fosse emitido. Cada tostão ia para os projetos comunitários. Nesse ambiente de trabalho e luta, firmava-se a certeza dos propósitos. Tem daí também a iniciativa que reconheceria e agregaria pessoas notáveis da cidade na criação do primeiro Conselho Municipal de Cultura, com presenças como a de Jaime Luna, de Luiz Antônio Pimentel, de Quirino Campo Fiorito, de Maria Jacinta, dentre outros. Tudo isso se fez. E mais, o coroamento da sua gestão está toda a Fundação. Teve aprovado seu projeto de restauração do Teatro Municipal João Caetano, associando esforços, e aí eu me lembro do Cláudio Valério, né, esforços na elaboração desse projeto. E a gente se incluiu num projeto, num macro projeto que cobria todos os teatros do século XIX do país, e fomos agraciados com recursos a fundo perdido do Serviço Nacional do Teatro, mas que não chegou a ser gasto por essa gestão. Esses recursos passariam à gestão seguinte. Essa sua capacidade de acionar a incessante construção de redes está gravada no cruzamento das atividades culturais da Fundação com as da UF, mantendo-se em docência dessa universidade, já envolvida com pós-graduação e sob a administração novamente eficiente, profícua, da professora Edil. Você contribuirá para esse curso, nesse movimento de retorno de Eulália, né, e de Maria da Linhares, que casados estavam no país. Registro agora, nesse sentido, uma contribuição que mudará a minha vida e meu modo de ser e de pensar. Esmilha-me incentivo e me faz desejar uma viagem intelectual sem volta pelos caminhos da história. Toca-me com sua paixão pela história, marcando minha vida para sempre. Logo em seguida, me incentiva a fazer o concurso público para a UF em 83, esse que me fez ingressar na universidade. Novos incentivos recebi de você pelos meus caminhos de ingresso no mestrado e depois na minha decisão para fazer o doutorado de História, sempre na UF, onde permaneço, apesar de aposentada. Nessa nossa luta, pelo Dia e Mês das Mulheres, não posso deixar de registrar sua presença dos movimentos locais e regionais, eu já estou tentando, de mulheres, desde a instituição do Centro da Mulher Brasileira, seção Niterói, como de suas manifestações para a anistia, somando-se, né, às grandes questões do nosso tempo. E também agora, né, retomando com muita sabedoria os debates sobre o aborto. Seu destemor marca essa presença entre nós, mulheres, em muitos momentos. Nas chances desse depoimento, Vinícius de Moraes me ajuda a concluir sobre os encontros que você promove. Você sabe que a vida é a arte do encontro, apesar de alguns desencontros. Esses sucessivos encontros se dão quando esbarramos nela. Esse esbarro nos desloca para muitas redes. Ela antecipa o milagre da internet, tenho certeza disso, e faz isso como um modo de ser. Por tudo isso, você será agraciada por muitas homenagens, muitas delas ditas pela Ana. Né? Eu me lembro que você foi homenageada na medalha de Tiradentes, a organização, primeiro numa, eu não sei se foi essa, aquela que você, Loneida e Rosemarie Muraro são agraciadas. Quer dizer, tem também, você recebe da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, isso é recente, seu nome se inscreve no Centro Municipal de Assistência, associando-a à formação de quadros.
Encontro ainda você no movimento docente, na instituição e na consolidação da nossa ADUF, Associação de Docentes da UF, e no apoio que dá à nossa ASP-UF, sob a direção ainda da professora Edil, que é a Associação de Aposentados. Não posso também deixar de vincular sua contribuição e feitos na Fundação a sua trajetória ininterrupta como formadora de recursos humanos para a história. Seu lugar de pesquisa sobre história fluminense, dos encantamentos daquele meu primeiro encontro com você na graduação, estão aí. Sua busca continuada da diversidade, das especificidades, das experiências humanas e das mulheres em especial em sua vida acadêmica, ensina a lição que permanece, disseminando sobre os vínculos entre o local e o universal, mais do que nunca reafirmado em seus estudos atuais sobre migração no estado do Rio, em especial em Niterói. Esse seu olhar, sempre renovado, é portador de muitas novidades. Agora torno público, enfim, um segredo nunca partilhado. Quando menina, sei lá por quais cadeias de empréstimo, eu via números salteados de seleções do Reader Digest, mas instigavam sempre a leitura daquela sessão meu tipo inesquecível. Sempre me perguntaria se fora da minha família eu saberia distinguir alguém para nomear assim. Ismênia, amiga querida, confesso agora sem qualquer dúvida e pudor, que encontrei enfim em você esse meu tão procurado tipo inesquecível. Tem uma comunicação, um convite a pedido da Satie, que é homenagem a Carlos da Silva, né, aquela pessoa que tinha uma coluna na Cláudia, como uma pessoa que chega à esfera íntima das mulheres, solta a voz na estrada, e ela vai ser agraciada com o diploma também da Câmara dos Vereadores, e essa solenidade estará no auditório do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, dia 30, às 18 horas. Estão todos convidados. Obrigada. Bom, agora então, com a palavra a nossa homenageada, Ismênia. Eu estava antes, né, um pouco envergonhada, né? Porque eu falava assim, meu Deus, é uma coisa, né? Convidar as pessoas para virem num sábado, no final do dia, no sábado, que é o dia que as pessoas, quando não tem um casamento de família, usam para descansar. Eu não vou ter coragem de convidar as pessoas, né? Enfim, depois aí a minha casa hoje, minha casa está cheia de flores, cheia, literalmente, né? Amigos como a Celina Vargas, que é nossa companheira aqui no museu, minha aluna da Bahia, minha aluna de não sei de onde, tantas flores. Aí eu falei, acho que não vai ter ninguém, está todo mundo mandando flor. Aí eu chego aqui, está lotado, né? Então eu fico pensando, né? Primeiro de tudo eu queria agradecer a presença de vocês. Eu quero dizer, né? Não vou nominar ninguém, né? Enfim, eu quero reconhecer algumas presenças fundamentais aqui, né? Da minha família, o meu tio, né? O tio Darcy, a tia Gelta. A gente, quando vai ficando assim, nessa melhor idade que eu estou, você olha para cima, né? Tem muito pouca gente, né? Mas eu tenho muito pouca gente para cima agora, mas tenho pessoas como eles, né? Que fazem muito bem e ocupam muitos espaços que estavam vazios, né? Que ficaram vazios. Então eu me sinto também uma pessoa feliz por isso. Todos os amigos de Niterói, né? Eu quero destacar para nominar, porque estou vendo aqui, vi o sacrifício que ela fez, a decana do jornalismo de Niterói, Lu Pacheco, que foi minha amiga há tantos anos, mas também companheira nessas lutas. Eu estava me lembrando aqui as coisas, maluquices que a gente já fez, tombar pedra.
Lembra? A Lu mobilizava nos jornais porque o prefeito da época tinha um projeto de uma avenida litorânea que ia botar a Pedra do Índio e a Pedra do Itapuca no meio de duas avenidas, da existente e de uma outra. Então, na minha casa, sob a liderança de Hilda e Quirino Campo Fiorito, nós conseguimos trazer o Ítalo Campo Fiorito, filho deles, que na época era do INEPAC ou do IFAM, no Nacional, e conseguimos tombar as pedras. Então, quando você tomba as pedras, você tomba o entorno. Então, ninguém pôde mais construir a avenida do lado de lá. Então, na verdade, quer dizer, tem muitas pessoas muito importantes na minha trajetória, né? Os meus alunos, né, são uma coisa muito especial. E aqui, quer dizer, quantos poderiam estar aqui, né? Estou vendo o Paulo Quinal, meu querido, que é diretor, foi me orientando, que é diretor do Arquivo Estadual, que atravessou a Bahia para vir aqui, né? Meus colegas que vieram me homenagear, né? Minha ex-coordenadora de pós-graduação, que foi minha aluna também, né? Todos que deixaram a sua casa, que atravessaram a Bahia, que vieram aqui, né? Uma que veio de Campos, outra que veio de Quissamã, minha comadre Eliane, né? E eu fico pensando, né? Uma que veio até de Londrina. Eu estou com uma aluna que soube da homenagem, orientando a minha de doutorado, e veio aqui hoje, né? Então, e os meus alunos são uma coisa muito especial na minha vida, são mesmo, né? Porque eles são os filhos, né? Os filhos especiais, os filhos com os pais eu só tenho a parte do prazer, né? Os meus filhos também, meus filhos verdadeiros também têm uma grande parte do prazer, mas também tem a coisa do encargo, da preocupação. É verdade que com os alunos eu também assumo os encargos. Eu digo, minha filha, você está emagrecendo, está precisando do médico. Isabel, está emagrecendo mais. Isabel me orientando, mais novinha. Emagreceu, Isabel, precisa ver isso. E por mim, quando eu for ver, eu estou por aqui, naquela relação. Mas sempre deu certo, ninguém abandonou a tese pelo caminho, eu nunca tive evasão de aluno, né? E eu me sinto contente por isso. Eu não quero aqui devagar, né? Eu me lembro que dessas coisas foram todas contadas aqui, né? E tanto pela Ana quanto pela Sueli, eu me lembro do que eu disse numa entrevista que a Ana citou, no jornal de professores, em que, tal como na FAC, na universidade se diz assim, nunca houve uma presidente da ADUF como a professora Ismênia. E o que eu disse naquela entrevista, eu digo também na coisa da FAC, né? Eu acho que eu fui um instrumento, quer dizer, eu fui presidente da ADUF num momento em que era o momento do final da ditadura, era um momento, começando a distensão, quer dizer, quando nós organizamos a entidade, ainda era a ditadura, mas eu peguei a distensão, um ministro general que queria abrir um diálogo e uma categoria imensa que não tinha um quadro de carreira, que era uma grande questão nacional. Então eu me lembro de presidir uma greve, porque hoje a gente decreta uma greve com 30, 40 pessoas no auditório, né? Eu me lembro de ter presidido uma greve, a declaração de uma greve, mas no Antônio Pedro tinham 4 reitores lá. Estava o Barreto Neto, estava o Jorge, estava o Rogério e estava o Geraldo. 4 ex-reitores participando da greve. Por quê? Porque eles apoiavam a grande questão que era a necessidade do quadro de carreira para os professores da Universidade Federal. Eu saí da greve, fui para Goiânia para Brasília e junto com os professores foi a primeira greve nacional. Nós fomos a primeira categoria de profissionais a ser recebida por um ministro na época da distensão, né?
Então, é o que eu digo, eu estava lá naquele momento. É lógico que eu pude botar a minha dedicação, a minha força, os poucos talentos que eu tinha, mas era uma oportunidade, era uma conjuntura especial. Eu acho que se eu fosse presidente hoje, eu não ia conseguir fazer as coisas que fiz naquela época, porque o momento era outro. A mesma coisa a fundação. A coisa da fundação, nós tínhamos acabado de eleger o primeiro prefeito, depois de anos de prefeitos nomeados, nós todos vínhamos de organizações que pensavam a possibilidade de mobilização da sociedade civil, que tinham 1000 projetos. Então você dizia assim, vai ter uma reunião, vai ter assim, 20 pessoas, juntava um telefonema, juntava 40, 50, 60 pessoas. Então eu soube, né, apenas trazer as pessoas certas, como eu trouxe o Jatel Júnior, o Luiz Lobato, a Elina aqui citada, a Sueli que veio por sua mão, né, que veio pela mão da Elina, que nós tínhamos tido só aquele contato de professor até então. Então, na verdade, naquele momento, né, estava tudo pronto, quer dizer, havia uma demanda reprimida. Então, eu dizia assim, vamos fazer um clube de leitura, aproveitando, não tem sala, a gente vai pegar um anexo do posto de saúde de Santa Bárbara, vamos fazer. Quando eu fui fazer uma viagem, quando eu voltei, tinha 400 sócios inscritos. Quer dizer, havia uma demanda reprimida por essas coisas, né? Então, na verdade, muitas dessas coisas acabaram, houve uma descontinuidade, mas eu acho que são outros tempos, né? Eu acho que eu fui a pessoa que estava ali naquele momento, então eu me vejo como um instrumento para aquela conjuntura favorável, que eu pude botar a minha dedicação, é verdade que botei a minha força, o enfrentamento, a coerência. Quando o prefeito mudou tudo, eu disse, não é mais para nós ficarmos aqui, vamos embora, eu vou, quem quiser ser coerente, sério, vá comigo, fique à vontade, e todos foram comigo, né? E o que aconteceu? Porque foi assim, o prefeito na época começou, pode contar para o Jorge, quem deve saber, o Jatel Júnior aqui, tão citado, né? Eu até podia ter convidado para hoje, porque ele merecia ser homenageado, porque essa é uma homenagem da cidade, ele fez uma animação cultural nessa cidade enorme. Ele era amigo pessoal de Jorge Roberto. Jorge Roberto tinha sido secretário do então prefeito, não era mais. E o prefeito viu o Jatel com o Jorge na chegada de um dos exilados importantes, que eu não me lembro quem é, distribuindo uma documentação, um panfleto de uma reunião do Jorge, me chamou no gabinete e mandou que eu demitisse o meu coordenador, que era o Jatel. Eu disse, absolutamente, ele faz um trabalho maravilhoso. Ele falou, a pessoa disse então, o prefeito de então, mas é um direito que eu tenho. Eu falei, absolutamente, o seu direito é nomear e demitir a presidente da fundação. Está aqui o estatuto, os coordenadores, a escolha da presidente da fundação. E a fundação naquela época era como se fosse uma secretaria de cultura. Então sabe o que aconteceu? Eu saí, né? Porque aí, como ele não podia me demitir, o prefeito, porque o sogro dele era amigo íntimo do meu avô, a minha família, as nossas famílias eram, enfim, ele não podia me demitir. Politicamente, ele não podia me demitir. Então ele criou uma situação de sabotar, não dava um tostão, uma verba, nada, e acabou tirando a gente, exigindo que a gente mudasse do prédio para um outro prédio que tinha um lugar, uma sala ou 2 salas só. Nós ocupávamos mais de 10. Então nós nos demitimos, e o que aconteceu? No mês seguinte eu fui eleita presidenta, um outro secretário dele, né, o de saúde na época, ele pediu os nomes, pediu a cabeça da Santinha, ele entregou. Essa pessoa nunca mais teve a confiança da categoria dele. E eu saí, né, logo depois fazendo um leilão na minha casa, me lembro, para o Gregório Bezerra, lá do Nordeste, né, que estava no Rio, e todos os artistas da cidade participaram. Então, na verdade,
essa história tem muitas histórias, está todo mundo muito cansado, muito calor. Eu queria dizer o meu agradecimento de todos vocês que vieram. Eu fico pensando assim, outro dia eu participei de uma banca de doutorado e a pessoa que defendeu a tese era um advogado, foi na política, na ciência política, mas como ele fazia sobre a história do Supremo Tribunal Militar, então, na época da ditadura, era uma tese de história, tinham duas historiadoras na banca e eu era uma deles. E ele veio um estilo bem diferente dos alunos de história e começou a fazer um elogio de cada membro da banca. Quando chegou na minha vez, ele disse que eu era um mito, né? E eu fiquei muito constrangida, porque aí todo mundo da banca resolveu também dizer que eu era um mito. E aí eu ia dizer assim, olha, nós historiadores trabalhamos a vida inteira para desconstruir os mitos, não no sentido de arrasá-los, dizer que as pessoas são ignorantes, mas no sentido de compreender a sua construção social, isso que a gente chama de desconstruir. Então, eu estou querendo me desconstruir. Eu acho que eu sou uma mulherzinha, uma pessoinha, apesar desse tamanho todo, cheio de dúvidas, cheio de medos, que não durmo bem às vezes à noite, que não tenho mais a força que eu tinha, não é porque a cabeça pode não envelhecer, esse negócio de dizer velhice é estado de espírito, é mentira, velhice é corpo também, é idade também, né? A gente toma remédio de coração, aí tem que dormir mais, menos, né? Então, na verdade, eu acho que eu me lembro assim, quando eu tinha 18 anos, saindo do colégio interno, eu tinha que fazer um discurso. Talvez a tia Gela tenha guardado, ela guarda as coisas que eu vim te dar para ela, o convite da minha formatura. Eu era oradora. Então eu estudava num colégio francês interno chamado Sacré-Cœur de Jésus, tipo clássico, né? E era, lá no colégio francês era chamado classe superior. E aí eu escolhi, a gente tinha que escolher um lema, uma frase emblemática, assim, e eu escolhi ama et fac quod vis. Eu era professora de latim, depois eu fui ser professora de latim no cursinho, que eu trabalhei desde os 18 anos. Aí a freira, naturalmente, que sabia que eu era muito boa aluna de latino, me perguntou o que queria dizer aquilo, foi logo dizendo, isto é muito profano, ama e faz o que queres. Eu falei, mas é Santo Agostinho. É o Santo Agostinho? Eu falei, é. Então vamos conversar com a Madre. Então teve uma reunião com a Madre Geral, com a Madre Superior e depois com o Padre Schubert, que era o pároco da gente, para ver se Santo Agostinho passava ou não. Ama e faz o que quer. Então, eu, ao longo da minha vida, o que eu fiz, eu gostei, porque eu fui substituindo o amor pela paixão, porque o amor é uma coisa que ainda tem, assim, aquele negócio da compreensão, disso, daquilo. Quando chega a paixão, não tem mais nem razão nenhuma, né? Porque, às vezes, eu faço coisas que não têm explicação. Eu, por exemplo, sou emérita agora, então eu posso dar aula na graduação. Então eu fui lá no departamento dizer que eu vou dar aula na graduação. Quer dizer, uma coisa que ninguém quer fazer mais, eu vou fazer, dar aula para 70, 80 alunos. Por quê? Porque eu quero me reciclar nas novas gerações. Então, na verdade, essa história é uma história que não foi bem foi contada com a lente da generosidade das minhas duas brilhantes ex-alunas, ela que é uma professora titular na UENF, ela que é uma professora titular no serviço social, mas que tem mestrado e doutorado em História e que é a única professora de todo o Brasil que tem credenciamento, que não sendo do Departamento de História, tem credenciamento pleno no nosso pós-graduação. Ela pode dar curso e dar, além de participar de tese, ela pode até dar curso. Ela é a única que tem credenciamento pleno. Ela se tornou uma autoridade também em História. Então, foi através das lentes generosas delas que vocês ouviram minha história, né? Uma história que, se teve alguns sucessos, eu acho que eu atribuo a essas conjunturas favoráveis que eu tive a sorte de estar presente e ser um instrumento.
e eu citei algumas pessoas aqui, eu estou vendo o Vitor, o Cláudio, o Luiz, tantas pessoas, a Eliane, minha amada, a Vânia, né? Minha irmã, a Antígona, nós que representamos outra irmã, somos comadres, o Wagner, a Cristina, eu não posso citar tanta gente, né? Mas na verdade, a Tereza, que é a avó do meu neto, que mora nos Estados Unidos como eu, essa coisa dos meus netos, dos meus filhos, né? Enfim, muita gente. Mas tem uma pessoa muito especial, né? Que é o meu marido, que eu quero, nós vamos fazer 50 anos casados esse ano. Nós vamos fazer 50 anos casados, não é brincadeira. A nossa casa sempre foi um clube das causas democráticas. Às vezes ele nem sabia, ele pensava que era uma seresta ingênua e era para levantar fundos para tal ou qual corrente de esquerda, entendeu? Mas agora ele sabe de tudo agora. Ele está sempre, ele se torna, os meus alunos têm ele está sempre conversando com meus alunos, a nossa casa está sempre aberta, os alunos de fora, eu digo, minha filha, o hotel está tão caro, pode ficar aqui em casa. O outro que vem do exterior, enquanto a bolsa não chega, mora lá em casa, e as pessoas acabam gostando dele, vira tio Luísio, né? Veio um que morou conosco, a minha família inteira adotou. Então, na verdade, isso tudo passou por ele. Quando o Departamento de História faz os congressos internacionais, a verba não dá para recepção de encerramento, é lá na nossa casa. Então, na verdade, o Aloysio, ele foi, para mim, eu sempre costumo brincar, mas eu acho que ele não gosta. Eu brinco assim, tem a Fundação Dequinópolis Martins, né? Que é a melhor fundação do mundo, porque não tem conselho curador nem prestação de contas. Né? Nós que trabalhamos na administração pública sabemos o horror que é uma fundação. Essa é maravilhosa. Mas, na verdade, ele tem sido cada vez mais um companheiro. Né? Nós vamos chegar aos 50 anos casados. Eu vou poder sobreviver, né? Eu quero dizer que quando me disseram que eu era um mito, eu fiquei pensando por que eu seria um mito, né? E aí eu não aguentei, porque estava todo mundo assim cansado, como vocês estão agora, todo mundo ouviu falar, e eu disse, olha, eu acho que eu estou ficando um mito porque eu não estou morrendo. Eu tive um câncer que voltou, que não morreu, depois tive uma doença de medula, que estou com ela até hoje, que é uma doença oncológica, fiquei 2 anos transfuso dependente, aí não morri, mas comecei a ter infarto. 1, 2, 3, já estou com 7 estentes, né? Cada coisa que acontece, todo mundo morre disso. Uma vez, um dos medicamentos me deu uma coisa de pele, uma pessoa que eu fiquei uma ferida viva, depois de um negócio que não andava, e estou sempre assim, sempre trabalhando. Eu e Vânia fomos para o Paraná, né? Eu andava assim, ó, mas fui lá para o Paraná para implantar o programa de pós-graduação, que era o sonho do nosso aluno que morreu levando o projeto. Então, eu fui com ela para lá, nós vamos fazer isso. Então, na verdade, eu contei nessa tal defesa de tese que eu acho que eu sou um mito por causa disso. Que eu estou ficando meio imorrível. Que, assim, que eu tive um infarto. Está aqui o Vitor, meu orientando, meu doutorando brilhante, enfim, uma autoridade arquivística que trabalha na Unesco, com a comissão da Unesco, essas coisas todas. Nós estávamos nos Açores, passeando. No dia seguinte eu falei a conferência de abertura do Congresso, feliz da vida, comemos, eu levantei e eu tive um infarto, mas não foi um infarto como eu tinha os outros, que era um mal-estar, tive um infarto cinematográfico, uma dor no peito terrível, uma sudorese parecia, enfim, sensação de morte iminente. E aí, quando nós entramos no táxi, a documentação, eu tinha um seguro de saúde maravilhoso, eu tinha isso, entramos no carro, fomos para o hospital, cardiologia. Ó, minha senhora, não temos cá nada disso. Temos cá um hospital, assim, para primeiros atendimentos, e se for uma coisa grave, vai-se de helicóptero para outra ilha. Que isso foi na Ilha Terceira, aí na Ilha. Então, eu cheguei lá no hospital, né? Ele foi lá para o guichê, e eu, aquela entrada de hospital público, todo mundo assim, conversando, eu sentei numa mesinha,
E comecei a chorar. Eu falei, acho que dessa vez eu morro mesmo, aqui no meio do Atlântico, tendo que esperar helicóptero. Isso é uma coisa horrível. Aí veio um senhor de branco que estava conversando com 3 pessoas, chega perto de mim e diz: e a senhora, o que tem? Eu acho que eu estou tendo um infarto, estou passando muito mal, eu acho que eu vou morrer, sou médico. Não, senhora, eu sou porteiro e aí é o meu lugar. Faça o favor de se levantar. Acabou, não. Faça o favor de se levantar e ir ali para outra sala, porque ali ao lado que estão as pessoas que andam a passar mal. Aí eu me levantei, mas quando eu levantei, eu estava rindo e chorando. Aí eu tive a ideia, a certeza que eu ia sobreviver para poder contar muito essa piada. Porque eu quero, né? Então, meus netinhos queridos aqui, eu me lembro, eu tenho muitas lembranças boas do meu pai. Meu pai teve 3 filhas mulheres, teve um intervalo muito grande, depois vieram 2 filhas, 2 filhos homens. Então, um dia na sua fazenda, lá no banco, era ainda no Buraco Frio, no sítio do Buraco Frio, lá no município do Carmo, ele estava assim num balanço que a gente tem até hoje de ferro aqui na minha casa. E ele disse assim, ele riu, eu falei, o que foi, papai? Ele falou, eu estou ouvindo meu irmão mais velho, tinha acabado de passar para medicina. Eu estou rindo aqui porque eu estava pensando assim, o menino entrou na faculdade de medicina, será que eu vou ver ele se formar? Queria tanto ver meu filho se formar, casar, isso, aquilo. Aí eu ouvi uma voz dizendo para mim, ele disse, que ambicioso, hein? Então, e ele riu, né? E eu também, às vezes, me digo assim, eu quero ver minhas netas crescerem, meus netos se formarem, se casarem, será que eu vou ver um bisnetinho, vou ter essa chance, quero dar aula na graduação, e eu escuto de vez em quando uma voz ambiciosa, mas como eu estou escutando cada vez menos, eu continuo pensando muito mais. Muito obrigado.